Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu trago boas notícias sobre goleiro e sobre o time do Inter que vai jogar em Brasília amanhã pela Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal tem muitas coisas do Internacional pra gente conversar, jogadores relacionados, boas notícias também vindas do mercado e em especial do CT Parque Gigante. Tudo isso com a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles, o link tá na descrição aqui do vídeo e eu conto com vocês ali para antecipar o FGTS, pegar aquele boleto, né, que está pendente ou está pensando em fazer um investimento, a Mais Ágil pode te ajudar, tá bom? Quero começar falando, gente, sobre o treino do Inter nesta manhã no CT do Parque Gigante. Afinal, né, ontem o Ener Valencia sentiu uma fisgada, né, um desconforto muscular na região da coxa, mas treinou normalmente hoje e está relacionado para o jogo contra o Nova Iguaçu. Viajou com a delegação e, obviamente, deve começar o jogo como titular na decisão que o Inter terá pela frente contra o Nova Iguaçu amanhã, 8 da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né, valendo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo é único, vitória classifica o Inter no tempo normal, empate leva a decisão para pênaltis e derrota, né, tá batendo a madeira aqui, elimina o Internacional. Além dele, tá? O mercado está relacionado, volta ao time e dois dos reforços viajaram com a delegação. Borré e Fernando estão aptos a jogar. O Inter tem já em mãos um documento da CBF, né, autorizando que o Inter escale os jogadores sem nenhum problema. Thiago Maia ficou em Porto Alegre. Isso já era planejado, tá? Afinal, a gente ouviu a coletiva do Thiago Maia e ele mesmo já destacou, né? Estou abaixo fisicamente, joguei apenas um jogo em 2024, que foi o empate de 0-0 do Flamengo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, e um jogo onde o Flamengo estava, né, com seu elenco principal fazendo amistosos nos Estados Unidos, e o time sub-20 com alguns incrementos, né, Matheus Cunha, Thiago Maia, Mateuzinho, que foi para o Corinthians, jogavam aqui no Rio de Janeiro. Então, vai ficar aprimorando a parte física o Thiago Maia junto com o Santiago não, né? O Alexander Bernabéu. Eu sei que uma galera brinca que é o Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, mas é o Alexander Bernabéu, lateral esquerdo argentino, que já desembarcou em Porto Alegre, está à disposição aí da comissão técnica. Como ele não pode jogar legalmente, deve fazer a sua estreia somente no mês de abril, no começo do Campeonato Brasileiro, no começo da Copa Sul-Americana e se o Inter avançar, né, na terceira fase da Copa do Brasil. Então, o Fernando, Borré e o Valencia viajaram, o mercado deve retornar. Malho e Matheus Dias treinaram ontem e ficam à disposição. O Igor Gomes deve ser o desfalque. Com o mercado de volta para o time, essa pode não ser a única alteração, tá? Existe uma possibilidade dos reforços aparecerem no time titular, né? O time ainda é um mistério, né? O Cudê trabalhou hoje pela manhã, estou reunindo as maiores informações. Mas fica essa boa notícia, então, né? De que o Valencia está recuperado. Eu não sei vocês, né? Sei que o Inter tem grandes jogadores, mas para mim o Ener Valencia é o diferencial do Inter. É o que torna o Inter diferente dos demais. É o centroavante com a capacidade física, técnica que ele tem. Jogador que sempre faz a diferença aí para o Internacional. Tenho certeza que vai nos ajudar muito amanhã. Falando sobre goleiro, gente, eu quero trazer uma informação importante, na verdade duas, tá? A primeira foi antecipada, né, pelo pessoal do Revista Colorada e eu consegui confirmar com uma das minhas melhores fontes, que é: Rocher trabalhou normalmente hoje lá no CT do Parque Gigante. Foi a primeira vez na temporada que ele trabalhou, né, na totalidade com os goleiros, ou seja, queda, saída de gol, finalizações, e não sentiu. Então ele está liberado pelo departamento médico. E aí muita gente levantou uma lebre que tem fundamento, tá? Porque estamos nas proximidades de uma data FIFA, né? E o Rocher sempre, né, é convocado para a seleção do Uruguai. Os jogos da seleção do Uruguai acontecem no dia 23 de março, fora de casa contra a seleção basca, né? Então 4 horas da tarde, e tem um outro amistoso no dia 26, uma terça-feira, contra a Costa do Marfim. Este jogo está marcado para...
não tem local ainda, tá? Mas enfim, né? É um jogo que vai jogar a seleção uruguaia, certamente não é no Uruguai essa partida, né? É um jogo vendido pela Associação Uruguaia de Futebol. Eu vejo um lado positivo, tá? Do Rocher ser convocado, se de fato ele for. Ele pode pegar ritmo de jogo e voltaria a jogar pelo Inter numa eventual final de Campeonato Gaúcho, caso o Inter elimine o Juventude e aí pegue Grêmio ou Caxias. Então o Rocher está treinando, está recuperado e deve ser reforço do Inter para breve. Existe uma remota possibilidade dele jogar em Caxias do Sul, contra o Juventude, no domingo, 4 da tarde, jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, tá? Existe esta possibilidade, vamos ver como é que o clube trabalha, então, esse cenário. Mas o Rocher, então, pela primeira vez, liberado pelo Departamento Médico do Internacional. Enquanto isso, gente, o Inter segue buscando goleiros, né? É uma possibilidade grande do Inter contratar um goleiro na janela que vai abrir no dia 1º de abril e vai até o dia 19. Uma janela que só pode ser usada para jogadores que jogaram o campeonato estadual. Ou seja, aqueles, né, que se destacaram para não ficar sem clube, como aconteceu com o Água Santa no passado, que foi finalista do Campeonato Paulista. A CBF abriu exceções, tá? E um dos nomes buscados é de Arthur, goleiro de 27 anos do Azures, do Paraná. O Azures foi até as quartas de final do Campeonato Paranaense, empatou 0-0 em casa contra o Operário e perdeu por 1-0, né, no jogo da volta e agora, né, está eliminado. O Operário joga a semifinal contra o Atlético Paranaense. E o Arthur é considerado por muitos o melhor goleiro do campeonato. Ele tem 12 jogos, né, no Paranaense e sofreu 8 gols. Então tem uma boa média, ótimas defesas. É um goleiro, né, que não é tão novo, mas também não é tão velho. É um goleiro que o Inter está procurando, tá? Um goleiro mediano. Ele é formado, tá, pela base do Joinville, passou pelo Coritiba até chegar no Azures, né, time em 2024, time paranaense. Então o Inter está procurando goleiros. Outros nomes já surgiram, né? O Tadeu do Goiás é o sonho do Inter para o Campeonato Brasileiro, porque sabe, né, que mesmo recuperado o Rocher deve desfalcar o Inter em no mínimo 1/3 do campeonato por conta das datas FIFA. Então 1/3 do campeonato é muito ponto. E aí tu tem que ter um goleiro afirmado. O Goiás foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e busca agora, né, a possibilidade de subir. Mas o Tadeu é um goleiro caro, né, e o Inter está dando a possibilidade de um empréstimo com opção de compra na casa dos 15 milhões de reais, que é o que pede o Goiás para liberar o Tadeu. Tá bem? O Goiás foi eliminado, inclusive, de forma precoce do Campeonato Goiano nos pênaltis, né? Para o Goianésia, pode ser? Não vou lembrar o time agora, mas está de férias aí o Goiás nesse sentido. Tá bem? Hoje, Copa do Brasil, tem gaúchos envolvidos, tá? Tem Bahia e Caxias, jogo no Estádio Centenário, jogo único. Vitória classifica o Caxias, empate, pênaltis e derrota, né? Classifica o time do Grupo City. Dá o teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é colar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto, gente. Fui!